Olá, eu sou a Juliana e no episódio de hoje vamos conversar sobre os impactos dos parasitas na produção leiteira. Será que é possível manter a qualidade da produção durante os protocolos de controle parasitário? E para responder essas perguntas, contaremos com o conhecimento do professor Dr. Henrique Ortolani, que é médico veterinário e professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, e o Dr. Naur Belucci Filho, que é médico veterinário e presidente da Biofarm. Professor Ortolani, para começar a nossa conversa, qual é o perfil do rebanho leiteiro do Brasil? Temos um número exato de bovinos destinado à produção de leite? Nós não temos um número exato da... O que se sabe em termos de produção é que nós temos em torno de 15 milhões de vacas que são ordenhadas. E o termo ordenhada significa tanto vaca em lactação como vacas secas. Esses são dados do IBGE. Mas a gente conseguindo, levando em consideração as estimativas da Embrapa, na parte de gado e leite, em que eles estimam que a fertilidade das fêmeas são de 55%, a mortalidade dos bezerros em torno de 6%, das novilhas de 1% e a relação de um touro para cada 30 vacas. Com esses dados, a gente consegue mais ou menos ter uma estimativa do global do rebanho leiteiro brasileiro, né? Então, calculando assim, a gente tem em torno de bezerros até um ano, né, animais até um ano, em torno de 7,12 milhões de bezerros, novilhas até 2 anos, em torno de 3,3 milhões, e touros em torno de 500 mil touros, né? E isso vai fazer com que você tenha um total em gado leiteiro de 25 milhões 920 mil bovinos leiteiros. Então, essa é uma estimativa que você não vai achar nos dados oficiais. Muito interessante, professor. E quanto aos sistemas de criações, quais são eles e como esses animais são alojados no Brasil? Também gostaríamos de saber sobre o nível de risco em relação às verminoses. Isso é fundamental para a gente entender quais animais leiteiros têm mais risco de ter verminose. Então, estão intimamente ligados com o sistema de criação, né? Então, grande parte em torno, de acordo com a Embrapa, em torno de 73% das nossas criações ainda são extensivas, ou seja, são animais que são mantidos exclusivamente na pastagem, né, no decorrer de todo o ano. E tem uma produção estimada até 1.200 litros por vaca ano. Então, considerando esses 73%, nós temos em torno de quase 19 milhões de bovinos como um todo. Um segundo sistema, que é um sistema um pouquinho mais sofisticado, ele é semi-extensivo, ou seja, ele recebe, além da pastagem, do animal ser mantido na pastagem, ele vai receber volumoso e concentrado durante a seca, ou seja, vai receber silagem ou cana picada, ou outras formas de você suplementar. Esses animais produzem até 2.500 litros de leite por vaca, né? E representam em torno de 15% da população de bovinos leiteiros, o que daria quase 3,9 milhões de bovinos. Num sistema um pouquinho mais sofisticado, seria um intensivo a pasto, em que as pastagens são melhor trabalhadas, com maior produtividade, né? E eles vão receber durante o ano todo, né, volumoso e concentrado no coxo, né? E a produção desses rebanhos é em torno de 4.500 litros por vaca ano, né? Isso representa em torno de 7% do nosso rebanho e em torno de 1,8 milhões de bovinos. E o último sistema, que é o sistema mais sofisticado, que aos poucos está crescendo, mas ainda não na velocidade que a gente espera,
seria o intensivo em confinamento, em que tanto os bezerros até as vacas são todas criados em sistema completamente confinado. Eles representam em torno de 5% e 1,3 milhões de bovinos, né? Nesses sistemas, o que é importante a gente saber para o tema verminose? Que animais estão sendo submetidos à pastagem? Porque esses animais estão com risco de verminose, né? Então, o extensivo, o semi-intensivo e o intensivo a pasto, sem dúvida, os que têm mais riscos são os criados exclusivamente a pasto, vindo em seguida o semi-extensivo e depois o intensivo, né? Por outro lado, os animais que são confinados, como eles não são mantidos em pastagem, nós vamos comentar a respeito disso, praticamente não tem risco de verminose, né? Se nós somarmos com essas estimativas, os animais leiteiros que estariam em risco à verminose seriam em torno de 24,6 milhões de bovinos, ou seja, um contingente muito grande, né? A próxima pergunta é, caminhando, né, para esse tema de verminoses, quais são as verminoses mais comuns em bovinos? Bom, as verminoses mais comuns, eu diria para você que são 6 vermes. 3 estão no chamado abomaso, que é o estômago verdadeiro do bovino, né? Nós vamos comentar um pouquinho mais. Um verme do intestino delgado, da primeira parte do intestino, um verme do intestino grosso, né, lá no final do intestino, e um verme que é um verme pulmonar, né, que nós vamos também fazer esse comentário. No abomaso, nós temos 3 tipos diferentes de vermes, com destaque ao Hemoncus, né, que nós vamos detalhar um pouquinho mais, sendo que desse verme Hemoncus, existem 3 espécies de Hemoncus, com grande prevalência, ou seja, com grande número de Hemoncus placei, e com menor quantidade de Hemoncus similis e de Hemoncus contortos, né? Então, nós vamos praticamente basear nossos comentários no Hemoncus placei. Vindo também um outro verme chamado Ostertagia e um outro chamado Trichostrongylo axei, né? Vamos começar um pouquinho a explicar pelo Hemoncus, né, que eu acho que é um dos mais prevalentes, um dos mais frequentes nos rebanhos brasileiros, como nós vamos mostrar daqui a pouco na sua distribuição nacional. Eu diria que o Brasil tem condições que são ideais para o crescimento do Hemoncus. Eu diria que o Brasil é um paraíso para o Hemoncus, né? As nossas condições ambientais de temperatura, de chuva, são, na grande maioria do Brasil, facilitadoras de você ter esse tipo de parasita. Ele é mais comum no período das águas que nas secas, né? Pode ocorrer nas secas, porém ele tem uma maior frequência nas águas e ele é muito comum em bovinos até 2 anos, né? E tem um trabalho brasileiro recente mostrando que de 61 fazendas que esses autores pesquisaram, em todas tinha Hemoncus contortos, né? E aqui a gente vê uma distribuição desse verme pelo Brasil todo, né? Praticamente vocês vão ver que lá de Roraima até o Rio Grande do Sul, você tem alta frequência desse parasita. Ele praticamente está presente em todo o Brasil, né? E, sem dúvida, quando a gente pensa em verminose, um dos primeiros vermes que a gente pensa é Hemoncus, né? E como que esse verme ataca? É interessante a anatomia dele. A extremidade, ou seja, a boca do verme, logo ao lado da boca ele tem um tipo de uma lança. E com essa lança, ele vai ferindo o órgão, o estômago verdadeiro, o abomaso, e ele vai provocando sangramentos, a ponto de você ter coágulo, né, do sangue talhado dentro do abomaso, né? E se sabe mais ou menos
quanto que cada verme ingere de sangue por dia, né? Então, uma estimativa de 800 vermes, eles sugam por semana um copo super-americano, um supercopo americano de sangue. Então, você imagina, o animal vai perder, um animal relativamente jovem, vai perder 300 ml, né, de sangue, né? Ou seja, 2% do sangue de um bezerro, de um bovino de até 200 quilos, né? Isso certamente vai provocar no animal anemia, vai provocar apatia e vai causar uma grande inflamação no órgão, né? Vai causar. E além de sangue, o animal vai começar a perder proteína, que é algo muito importante para ele, né? E junto com essa perda de proteínas, ele vai tendo um emagrecimento, e vai tendo inchaços na região principalmente embaixo da mandíbula, né? Então ele vai tendo inchaços. Isso é sugestivo de um quadro de hemoncose, né? E eu faço uma comparação com as verminoses humanas, né? Que aquela famosa história do Jeca, né? Do Jeca Tatu, que tem um verme parecido com o hemoncos, que causa na pessoa uma apatia, uma tristeza. É muito semelhante ao quadro que você vai ter num animal jovem com hemoncos, né? Eu diria que um outro verme que é importante para o estômago, mas que não está distribuído tanto no Brasil, é um verme chamado Ostertagia. E eu comparo ele a um verme que é um arrombador de casas, né? Enquanto que um é espolhador, altamente espolhador, esse é um arrombador de casas. E esse verme, a Ostertagia, ele não se adapta muito bem a temperaturas muito altas. Então, por exemplo, você não vai achar em regiões mais quentes do Brasil, né? E geralmente em regiões do sul e locais serranos, onde muitas vezes você tem criação de bovinos leiteiros, né? E ele ataca mais no período seco que no período de chuva, e ele pode atacar bovinos de qualquer idade, ou seja, ele pode atacar bezerros, como pode atacar a vaca leiteira, né? Já produzindo. Então ele tem uma certa importância nesse aspecto. Então, como nós comentamos, o Ostertagia está presente praticamente de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, e nas áreas mais frias e mais serranas com maior frequência, né? Então não é em todo o país. Como ele parasita, né? Esse é um ponto importante também. Ele vai penetrar no estômago verdadeiro e ele vai diminuir a produção de ácidos, né? que são normalmente produzidos. E não só dos ácidos, como sucos gástricos. E isso vai provocar o quê? Uma menor digestão das proteínas, né? Porque aquilo é fundamental para a digestão do alimento, e vai causar uma grande inflamação na parede desse órgão, né? E quais são os efeitos, então? Ele vai provocar perda de proteínas, menor digestão, isso o animal vai diminuir o seu apetite, vai ter emagrecimento, vai ter uma diarreia esverdeada, diferente do hemoncos, que não causa diarreia, né? E em gado leiteiro, ele vai ter certamente uma diminuição na produção leiteira desses animais, né? Então tem um efeito importante. Um outro verme que também você vai encontrar no abomaso, no estômago verdadeiro, é um outro chamado Trichostrongylo axei, né? Trico vem de fio, né? É um verme em forma de fio, né? Que também é um tipo de arrombador de casas, né? Ele é mais frequente no período de secas do que nas chuvas. Ele ocorre em bovinos de todas as idades, então isso é importante. E tem uma frequência menor, por exemplo, que o hemoncos, porém tem uma distribuição, já foi descrito em rebanhos de grande parte dos estados brasileiros, porém com uma frequência um pouquinho mais baixa, né? E ele é semelhante, mais ou menos, ao que ocorre com a Ostertagia. Ele vai se ligar essas glândulas, vai parasitar essas glândulas e vai diminuir a digestão das proteínas
e vai provocar, de forma mais ou menos parecida, uma perda de apetite, de peso e uma diarreia esverdeada no animal, né? Agora nós vamos passar para os vermes do intestino delgado, ou seja, do primeiro segmento do intestino, em que nós vamos falar de um verme que eu chamo de verme saqueador, né? Que ele também vai espoliar o animal, que é um verme chamado Coppelia, né? E ele tem praticamente 3 espécies, uma delas é mais de região temperada, ou seja, do sul do Brasil, e 2 delas mais de regiões tropicais e subtropicais. Então, esse verme ele ocorre semelhante em animais jovens e em adultos, e o que chama atenção foi que, a partir do advento e do uso das ivermectinas, esse verme se tornou, da ivermectina, eu diria, ele se tornou muito resistente à ivermectina e começou a aumentar a sua frequência aqui no nosso meio, né? E, de forma interessante, foram os vermes que foram selecionados a partir dessa resistência ficaram mais patogênicos, ou seja, causaram maiores danos do que os vermes da Coppelia há 4 ou 5 décadas atrás, né? Então, houve uma mudança no perfil desses vermes. Então, ele está praticamente distribuído em todo o Brasil, né? Em especial nas áreas mais quentes, né? Mas você vai encontrar Coppelia semelhante ao Haemonchus em todas as áreas do Brasil. E o intestino é muito interessante, a gente vê o intestino, que ele é como se fosse um tapete felpudo em que ele vai fazendo dobras para aumentar a absorção dos nutrientes, né? E o que vai acontecer? Essa Coppelia, ela praticamente entra nessas dobras, né? Nessas vilosidades que a gente chama, e ele vai interferir na absorção dos nutrientes, né? Então, a gente pode ver, de um lado, essas dobras normais, compridas, né? E na outra, elas praticamente vão se juntando e diminuindo a área de absorção dos nutrientes. Então, o animal certamente vai ter perda de peso, vai ter diarreia, né? Vai ter pelos arrepiados, e vai ter um menor consumo de alimentos e menor produção de leite, né? O último verme do intestino que eu chamaria atenção é chamado Esophagostomus radiatum, né? E colombiano, que nós temos uma menor frequência, que eu chamo de verme bomba, né? O verme bomba. Por quê? Porque ele pode ocorrer tanto em bovino jovem, né? Em forma de surtos, em bovinos adultos, e um pequeno número desse verme causa grande estrago. Então, enquanto que você acha, por exemplo, 3.000, 4.000 Coppelias, você vai achar 50, 40 esofagóstomos, porém causando grandes danos, né? E o verme adulto, ele penetra no intestino e forma como se fosse um botão inflamatório, e ele é sugador de sangue também. Então, ele vai interferir na absorção dos nutrientes e vai também provocar um tipo de um quadro de anemia. E geralmente o animal que tem o esofagóstomo, ele vai ter uma diarreia verde escura e muito fétida, né? Mal cheirosa, né? Vai ter anemia e diminuição do apetite e certamente em vacas leiteiras vai diminuir a produção de leite. Então, o esofagóstomo é descrito em todo o Brasil, ele é um pouquinho mais frequente nas áreas mais frias, né, do Brasil do que porém você vai encontrá-lo em todo o país. E, finalmente, nós vamos falar do último verme chamado Dictyocaulus vivíparos, né, que tem uma alta ocorrência, ou melhor, que tinha uma alta ocorrência até 1990, e aconteceu o contrário. A ivermectina praticamente quase fez sumir o Dictyocaulus, né? No começo da minha carreira, antes do lançamento da ivermectina, era extremamente frequente os casos de verminose pulmonar, né? E depois sumiu. Mas agora, principalmente nesses últimos 8, 10 anos, ele está começando a voltar,
né? E está causando problemas também, e principalmente em gado leiteiro, né? Então, esse é um problema. Ele geralmente está mais adaptado a temperaturas mais baixas, ocorre um pouquinho mais na seca do que nas chuvas e ataca todas as idades. Hein? E no estado de São Paulo está bem mapeado onde ele ocorre com maior frequência. Então, por exemplo, as regiões serranas aqui do estado de São Paulo e o Vale do Paraíba, em especial, é uma área que ele ataca com grande frequência, e nas áreas mais frias do estado também. No Brasil, grande parte dos surtos de dictiocaulos têm sido descritos no sul, porém tem ocorrido também em alguns lugares mais ao norte. E o que essa larva faz? Ela penetra pelo intestino e chega lá na pontinha do pulmão. E aos poucos ela vai aumentando de tamanho e vai migrando pelos túbulos do pulmão, dando inicialmente às larvas menores um quadro de enfisema, dificuldade respiratória. No que ele vai migrando, ele vai causando uma bronquiolite, né, nos brônquios pequenos, e no que ele vai migrando para chegar a um verme adulto, ele vai causando mais lesão, causando bronquite nesses animais. Então o animal tem tosse, né? Ele parece um quadro de uma pneumonia, só que é uma pneumonia verminótica, né? Ele vai ter dificuldade respiratória se ele tem muito desse verme, vai ter secreção nasal, né? Perda de peso e menor produção de leite, né? Então, dependendo da quantidade de parasitas. Obrigada, professor Ortolani. Acho que foi um excelente panorama, né, das verminoses aqui no Brasil. Agora a pergunta eu direciono para o Dr. Naor. Dr. Naor, quais são os ectoparasitas mais comuns na bovinocultura e como eles impactam a saúde dos bovinos? Olha, a parte de ectoparasitas, a gente tem vários, né? Os principais, em ordem de grandeza, com certeza é o carrapato, que aí ele atinge não só a nossa conversa de hoje, que são os bovinos de leite, mas aí toda a cadeia de bovinos, de corte também, né? Então, com certeza, o carrapato é o que mais causa prejuízo no Brasil, na parte comercial. Aí depois nós temos a mosca do chifre, certo? E em menor escala, que são quase isórios, aí tem os berne, né? Podem ter uns sarnas, mas assim, a nível de problema comercial mesmo, de trazer prejuízos reais para a pecuária, com certeza é o carrapato e a mosca do chifre, por ela ser o carrapato, porque a gente sabe, né? Porque ele parasita mesmo, ele também é um sugador de sangue, mas todo mundo pensa que é só o problema da parte dele sugar sangue. Não. O carrapato ele traz muitas doenças quando ele pica, não, principalmente a doença parasitária, né? Que nós estamos falando de babésia, de anaplasma, que aí sim um prejuízo que eu tenho visto aí, eu procurei saber, que segundo o Ministério da Agricultura em 2020, traz aí algo em torno de 80 bilhões de reais. Aí eu já estou falando não só em leite, mas em corte, né? Só para ver o tamanho da grandeza do problema do carrapato no Brasil. Então esses com certeza. E a mosca, ela é irritante do que provavelmente ela expolia o animal, né? Ela fica em cima, picando o animal não tem sossego, ele não consegue comer direito, então ele não come direito, ele não se nutre direito, ele emagrece, diminui a produção tanto de carne como de leite. Então, eu acredito que seria mesmo a parte de ectoparasitas, seria carrapatos e a mosca do chifre. Legal, interessante. E quais são os principais tratamentos para controle de ectoparasitas em bovinos? E como as lactonas macrocíclicas injetáveis se destacam nesse manejo? Olha, a gente tem, por exemplo, o professor Ortolani falou aqui também, quando ele estava explanando a parte técnica aí, as avermectinas, que são as lactonas, elas começaram na década de 70, se eu não estou enganado, né, professor?
por aí, porque eu nem estava fazendo veterinário na época, né? Então, foi uma revolução que houve dentro da pecuária, certo? Não Brasil, mundial, e ela vem evoluindo e vem se deparando com vários problemas de resíduos, entendeu? E aí a própria empresa, né, no caso nossa, a Biofarm e todas as outras empresas veterinárias do mercado, elas vão estudando, vão evoluindo dentro das suas moléculas e vão tentando suprimir a evolução muito rápida dos vermes terem aquela capacidade rápida de conseguir um tipo ele se protege, né? Então você vai tirando os animais que são susceptíveis e vão ficando vivos os que não são, e eles vão se reproduzindo e cada vez a parte de resistência vai ficando pior. Então a gente vai se adaptando, vai surgindo novas moléculas e a gente vai contornando tudo isso. Então hoje em dia, para ser bem sucinto, né? Porque se for falar aqui das macrocíticas, das avermectinas, a gente teria que ficar falando quase que um dia inteiro. Então, o que ocorre? Hoje vão sendo feitas várias variantes das macrocíticas das avermectinas, e que vão fugindo da resistência dos vermes, e tanto também dos carrapatos, entendeu? E vai se conseguindo. Estão surgindo os novos, não só as avermectinas, agora já tem outras moléculas entrando no mercado. Então, o veterinário, né, o técnico que está a campo, cada dia ele vai ter mais armas para ele tentar ir combatendo. Ele vai vendo que aquilo que ele está usando não funciona, ele vai para um outro. E aí tem vários outros tipos de vermifugação. Não sei se o professor talvez acho que vai falar depois do 5811. Então aí tem vários tipos de que a gente consegue trabalhar o campo para a gente ir tentando controlar essas verminoses, que eles são muito agressivos. A verdade são essas, os vermes. Carrapato, então, nem se diz, né? Ele é mais resistente, ele consegue uma resistência muito mais rápida do que até os vermes internos, os endoparasitas. Então, nesse sentido, a gente vai fazendo o que pode com o nosso arsenal terapêutico, né? Pondo isso na mão dos nossos técnicos a campo para eles tentarem controlar essa perca monstruosa que se tem na produção de carne ou de leite, que seja, no caso que a gente está conversando. E o que seria o período de carência do medicamento? Porque um dos diferenciais, né, seria esse período que é reduzido. Vamos lá, é assim. Então, daquilo que eu te falo na evolução das macrocíticas, né, das lactonas, hoje a Biofarm, né, no qual a empresa que eu sou o presidente, a gente está aí há 30 anos no mercado, né, esse ano a Biofarm comentou 30 anos, né, desde 1994. E, então, o que acontece? A gente chegou na eprinomectina, ela é uma molécula dentro das avermectinas que ela, pela constituição química dela, ela não dá resíduo em leite. Então, esse é o ponto primordial dela. Eu vou falar algumas outras coisas, mas como nós estamos falando de bovinocultura de leite, qual que é o grande... primeiro, assim, ela tem ação em todo... ela age com o controle de mosca do chifre, de carrapatos, de bernes, que hoje tem muito pouco no Brasil, mas ainda existem alguns pontos no Brasil, e das endoparasitoses, que o professor já comentou. Então, agora, qual que é o grande vantagem da eprinomectina? Nós desenvolvemos ela a 5%, numa dosagem de 1 ml para 50 quilos de peso, porque tem algumas outras que tem... A nossa é a maior concentração do mercado, exatamente para atingir esses animais que estão com vermes ou com carrapatos que estão com alta resistência. Você está entendendo? Então a gente conseguiu chegar nisso e comprovar a eficácia dela em todos esses parasitos e conseguir uma eficácia e também uma segurança do produto, porque você também tem que dar uma segurança muito grande, tanto assim que o produto ele pode ser aplicado em animais a partir de 7 dias de vida. Então, é um produto extremamente seguro dentro das dosagens preconizadas, né, pela bula e pelos testes feitos. Então, e assim, o grande diferencial desse nosso produto, além de ele ser de alta concentração, ele é zero de leite. O que isso significa para o produtor rural? Então, hoje, você pega a maioria dos
dos vermífugos que tem no mercado, ou ectoparasitas que seja, endectocidas, digamos assim, né? Endoectos, ele tem um período de carência, que você me perguntou. Vai de 2 a 3 dias, 1 dia, 5 dias. Então, isso você vê, um animal que produz aí, que seria a grande média nacional, o professor já passou aí, que está entre 5 e 10, digamos que sejam 10 litros de leite num dia, que você perde de uma vaca. Dependendo do produtor, perde muito mais. Se colocar aí hoje na casa de R$ 2,80 a R$ 3 um litro de leite, ele deixar de entregar 10 litros de leite, ele perdeu R$ 30 num dia. Se ele ficar 3 dias, ele perdeu R$ 90 para fazer a vermificação do gado. E ele sobrevive do leite dele. Então, essa diferenciação de que ele passa a não ter de descartar esse leite, que ele não pode ser consumido por causa do resíduo de outras moléculas, o nosso produto, no caso que nós estamos falando hoje, ele simplesmente elimina esse problema e a pessoa pode aplicar normalmente, né? Isso eu estou dizendo, isso é produto testado, aprovado pelo MAPA, com todos os testes. Pra você ter uma ideia, um produto desse, a partir de que você starta um processo de desenvolvimento, com todos os testes a campo, isso demora para dar entrada no Ministério da Agricultura com todos os testes exigidos pelo MAPA, é no mínimo 1 ano e meio de estudo. A campo, laboratorial, com tudo que você tem que ser feito. Então, é bem complexo. E isso vai para dentro do órgão regulador, que no caso, o Ministério da Agricultura, o MAPA, e lá se eles ficam há mais de 2 anos até fazendo e estudando e trazem perguntas, a gente responde até ter total segurança, total eficácia, que o produto funciona, para aí sim eles liberarem o produto para a gente colocá-lo no mercado. Esse produto em especial, o E-Premium 5% da nossa empresa, ele foi lançado agora, em julho, foi lá na Mega Leite, na Feira de Leite de Belo Horizonte, né? A gente, então estamos aí há praticamente 4 a 5 meses, o produto está sendo muito bem aceito pelo mercado, dando retornos muito bons de quem está usando, dando um feedback excelente para a gente, de que estão extremamente satisfeitos com o resultado do produto, e aí vem de encontro do que eu falei no início, a gente está sempre procurando evoluir, procurando trazer esse arsenal para os nossos veterinários, para exatamente eles tentarem combater esses poderosos inimigos aí que a gente tem dentro da nossa produção, né, para evitar as percas dos proprietários. E existe alguma contraindicação do uso? Não foi testado, não tem nenhuma, não sei se vai aparecer depois no slide que vai ser apresentado, vocês podem ver que a carência de leite é 0, o abate, tá dando um adendo aqui, é um produto que também, apesar de ele ser bem direcionado a leite, porque ele tem resíduo 0 em leite, a gente também tá começando a entrar também muito na parte de corte, só para dar um adendo, principalmente, professor, nos animais confinados, que é onde tem muitos problemas de mosca do chifre, porque eles estão confinados, então tem uma produção, a mosca se prolifera muito mais ali, que tem uma concentração de fezes, né, onde ela se reproduz. Então a gente está tendo uma entrada e ele tem uma carência muito boa, né, de 21 dias só para você abater os animais. Então uma carência curta, relativamente curta, que no caso de animais em confinamento, que ficam aí no máximo 60 dias, 60, 70 dias, ele não pode ter uma carência muito grande quando se aplica um endectocida, para ele não ter nenhum problema de ser abatido, né? No período que ele chega na hora do abate, entendeu? Então ele está sendo feito isso também, então não tem problema, eu já te disse, na parte de animais jovens, então a partir de 7 dias de vida, então praticamente o animal nasce, que isso é uma prática comum no campo, o pessoal já aplica 1 ml num animal de 7 dias, que é para já ir eliminando qualquer tipo de invasão, né, de algum tipo de verme. A gente acabou adiantando na conversa, né, professor? Mas você poderia falar um pouco sobre os protocolos de tratamento para verminoses? Antes da gente falar dos protocolos, vamos entender um pouquinho como é que ocorre a verminose, né? A verminose, a gente tem que entender um pouquinho do ciclo desses vermes, que praticamente tem duas fases, né? Você tem uma fase fora do animal e você tem uma fase dentro do animal. Geralmente a gente destaca a fase dentro do animal, né? Mas tudo começa, por exemplo, com a eliminação de ovos, né? De ovos. Esses ovos desses vermes que saem pelas fezes, né?
eles vão se desenvolver, vão evoluir para larvas, né? E quando chega geralmente uma larva que fica madura, ela sobe no capim e fica esperando o animal ingerir essa larva, né? Então o animal, geralmente elas ficam em forma de gotículas, né? Como vocês estão vendo nessa imagem. O animal ingere e a partir daí essa larvinha vai se desenvolver, vai chegar no verme adulto, causando todos aqueles problemas que nós já comentamos antes. Uma pergunta que é fundamental, uma colocação que é fundamental é o seguinte: onde estão esses vermes? Onde eles estão? 5% vão estar no animal, né? E 95% vão estar na pastagem. Essa questão do controle desses 95% das pastagens vão ficar para uma outra conversa. Em um outro momento nós vamos falar como você pode reduzir a presença desses vermes, a sobrevivência desses vermes na pastagem, né? Vamos comentar um pouquinho mais sobre o controle. Quando a gente fala em controle, a gente pode dividir o Brasil basicamente em 3 grandes áreas, né? Tem uma área que é o Brasil central pecuário, né? Que engloba grande parte dos estados brasileiros, né, onde estão concentrados parte dos bovinos, uma parte considerável dos bovinos leiteiros, em que você vai ter na estação de seca de abril a setembro e estação das chuvas de outubro a março, né? Então, foram feitos estudos nessas áreas para saber como é que ocorriam esses vermes, com que frequência eles ocorriam, a partir daí era feito o tratamento chamado estratégico. Uma segunda área que nós temos no Brasil, que também foram feitos estudos, né, do controle estratégico, é a região do sul do Brasil, né, que tem uma distribuição de chuvas e de temperatura um pouquinho diferente do Brasil central, né? Então, por exemplo, você tem uma distribuição das chuvas quase que homogêneas no decorrer do ano, e de abril a setembro frio e de outubro a março calor. Infelizmente, a região do Nordeste não está bem estudado essas vermifugações estratégicas. Então, nós não vamos poder fazer comentários. Mas nós vamos falar o que você pode fazer em termos de vermifugação para reduzir as larvas, não só no animal, como no ambiente, né? Então, a primeira coisa, se a gente considerar, por exemplo, o Brasil central, qual a distribuição dessas larvas nas pastagens no decorrer do ano, né? Então, grande parte dessas larvas vão estar presentes de março até julho, né? Quando você tem excesso de chuva, isso é prejudicial para a larva e diminui a quantidade de larvas nas pastagens. Então, essa nós estamos vendo o que acontece no decorrer do ano em número de larvas. Por outro lado, o que vai acontecer com a concentração de vermes no decorrer do ano no animal? Então, grande parte desses vermes vão ocorrer no período seco, principalmente pensando em Brasil central, né, que você vai ter uma maior concentração desses vermes no animal, né? E após uma série de estudos epidemiológicos, ou seja, no decorrer de vários anos, né, um trabalho que se iniciou com a Embrapa e que foi atualizado e melhor estudado por várias universidades, né, eles chegaram à seguinte conclusão. E aqui você vai fazer um exercício comigo, né? Você vai repetir essa numeração. 5, 8, 11. Então, repita comigo, mais 5, uma 8, vez. 11. 5, 8, 11, que é o seguinte. A vermifugação chamada estratégica, ela é aplicada no mês 5, que é maio, no mês 8, que é agosto, e no mês 11, que é novembro, né? Coincidentemente, quando a gente fazia a vacinação contra a febre aftosa, em grande parte desses estados era no mês de maio e no mês de novembro, né? Então, após uma série de estudos, eles recomendaram
que todos os bovinos da desmama até 2 anos de idade, que você tem maior chance de ter verminose, sejam vermifugados nesses meses, né? E vamos ver o que vai acontecer. Se nós pegarmos aquelas curvas, né, que nós mostramos para vocês, de larvas nas pastagens, e aqui as larvas estão em preto, e no animal em vermelho, se você aplicar no mês 5, o que vai acontecer? Você vai diminuir o número de vermes, diminuindo o período que você mais vai ter contaminação de larvas nas pastagens, né? Então, tem essa coisa. Porém, a gente deve lembrar que no mês, geralmente julho e agosto, é quando mais você tem vermes no animal. Então, você vai fazer uma segunda vermifugação no mês de agosto, né? E com isso, você vai começar a reduzir o número de vermes na pastagem. E, finalmente, preparando o animal para o período vamos dizer, o período mais chuvoso, pensando no Brasil Central, você vai fazer uma última aplicação no mês 11. E com isso você vai reduzir a quantidade de vermes, não apenas no animal, como também nas pastagens. Aos poucos vai diminuindo o número de vermes e vai reduzindo o risco de verminose. Veja aí nesse gráfico que o que acontece se você não aplicar nada e se você fizer a vermifugação estratégica. Aos poucos vai diminuindo, certamente não consegue eliminar completamente, mas diminui bastante o número de vermes no animal. E o mesmo vai ocorrer em relação aos vermes nas pastagens. Reduzindo no animal, você também vai reduzir o número de larvas e ovos nas pastagens, né? Em relação não vamos entrar em grandes detalhes, mas em Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, eles fizeram um estudo para a região sul e a recomendação é 3, 6, 9 e 11, e repetindo com a gente, 3, 6, 9 e 11, ou seja, março, né, junho, setembro e novembro. Então, para aquelas condições, aumenta-se uma vermifugação e tem os resultados bastante semelhantes. Lembrando que essa vermifugação ocorre até os 2 anos de idade, da desmama até os 2 anos de idade. E eu chamaria atenção também da chamada vermifugação estratégica na vaca leiteira, né? Além do animal até os 2 anos de idade, existe também uma sugestão de vermifugação estratégica na vaca leiteira. Por que deve-se fazer isso? Porque o parto é um estresse para a vaca, né? O parto é um estresse. E exatamente devido ao parto, começa a cair a quantidade de anticorpos, as defesas do animal, não só para bactérias, como também para vermes, né? Então, começa a diminuir o número de anticorpos, quer sejam eles IgM ou IgG, né? Começa a reduzir e isso vai favorecer o animal ter um fenômeno chamado spring rise. Spring rise, que quer dizer o seguinte, o aumento do risco de verminose logo em seguida ao parto, exatamente coincidindo com o início e os primeiros meses da produção leiteira, né? E isso é exatamente nessa época que você tem maior risco. Então, um estudo internacional feito em 1999, em que eles pegaram 43 estudos por todo o mundo, inclusive estudos brasileiros, né? E eles viram que vacas que foram tratadas no começo da lactação, tanto nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, aumentaram a produção de leite por vaca praticamente meio litro por dia. E um estudo brasileiro, que também estava presente nesse estudo do Gross, né, feito pelo professor Lerti Grise Lima, né, com 340 vacas, eles verificaram que a vermifugação aqui
dava resultados até um pouco melhores do que a média mundial, né? Subindo para 0,58 litros por vaca dia. Nossa, o papo tá excelente, mas já estamos chegando no fim da conversa e eu queria saber de vocês, doutores, se vocês poderiam trazer um panorama geral do porquê, além do tratamento, a prevenção é tão importante para a saúde do rebanho. Nós mostramos aí alguns dados da importância dessas vermifugações estratégicas, né? E da prevenção das doenças como um todo, né? Não só as verminoses, como a presença de ectoparasitas, de carrapato, de mosca do chifre, que já foi devidamente comentado, né? E eu diria que a produtividade do rebanho está intimamente ligado com as medidas preventivas, né? Às vezes a gente está muito preocupado só com a nutrição, com a genética, e esquece das medidas preventivas, que um dos tripés da produção é a sanidade. Uma vaca doente vai produzir muito menos, a mortalidade principalmente de animais desmamados, só lembrando que a verminose mata de 6% dos bezerros desmamados, né? Se você não cuidar. Então, a prevenção, eu diria que é tudo e anda junto com a produtividade. Bom, Juliano, eu queria que, nesse espaço que vai abrir, como professor Tolani, toda a especialidade que ele tem na parte técnica foi muito bem apresentado, eu queria aproveitar agora para fazer, tipo assim, o panorama da parte comercial, porque quando eu me formei, eu fiquei 5 anos no campo trabalhando, e aí vim montar a empresa e me afastei muito, não me afastei, a gente tem que estar, porque está evoluindo todo dia a parte de medicamentos, né? E não só em vermífugo, mas em toda a Biofarm trabalha com antibióticos, com anti-inflamatórios, com suplementação de última geração. Então, a gente tem que estar atento ao mercado. O que eu queria dizer em relação à parte leiteira do Brasil, um dado que eu peguei de última hora, o Brasil tem 3 milhões de bubalinos. Desses 3 milhões, 1/3, cerca de 900 mil a 1 milhão, são ligados a leite. Para fazer a famosa iguaria, praticamente 100% desse leite é feito a famosa mussarela de búfala. Mussarela. Que acredito que eu não conheço ninguém na minha vida que não goste de mussarela de búfala. Então, é uma iguaria. Então, tem também isso aqui. Pelo que eu apurei pelo mapa 2020, o rebanho bubalino do Brasil é o 3º maior isso. Ele é o maior do mundo fora a Ásia, do mundo ocidental. Porque a grande produção de bubalino é na Ásia, né? Mas fora da Ásia, no Ocidente, é o maior rebanho bubalino do mundo, o Brasil. Entendeu? Então, é uma porção importante também, apesar de que o bubalino é muito mais resistente do que os nossos bostauros, né, as nossas holandesas, que é a maioria do nosso gado leiteiro de alta produtividade, o girolando, que já é uma mistura, né, do gir do bós índicos com bostauros. Então, só um adendo que eu fiz, porque quem nos assiste para ter uma noção, porque muitas vezes se fala em leite, mas não se fala do búfalo, né? Muito pouco, sinal. Bom, o que eu queria dizer? Quando eu trabalhei, antes de ir na indústria, eu fui da CAT, do Secretaria do Estado, também cheguei a trabalhar, acho que 2 anos, passei no concurso e trabalhei, e dentro da CAT eu trabalhei na parte veterinária, na parte de extensão rural, né, que é aquela parte que não é a parte de sanidade, é a parte de levar a tecnologia para o produtor, para ele aprender a fazer queijo, aprender a fazer um monte de coisa. Então, a gente percebeu isso. Então, o que eu queria dizer sobre isso? O leite no Brasil, como o professor falou no começo, nós estamos aí entre 73% e 90% dos nossos produtores, eles são pessoas que produzem de 3, 4, 5 a 10 litros de leite. Então, o que isso significa? A maioria dos nossos produtores, você entendeu? Principalmente Minas e Santa Catarina, Rio Grande, essas que são pequenas propriedades, ele é quase uma produção de subsistência. Então, o que significa? Isso aí é o que traz a renda para o campo. O que significa isso? A pessoa, todo dia, ela vai lá e tira aquele... Normalmente, isso aí é de 80, 100 litros de leite, que são aí 8, 10, 15 vaquinhas, que ele ordenha com a família, com o filho. Isso significa renda. Renda diária. Porque dentro da pecuária, principalmente do agronegócio da pecuária, se você pegar, não vou dizer soja, nada que é ciclo, até... O ciclo de uma pecuária de corte, no Brasil, aí, na média, com extensivamente, você demora aí hoje 2
2,5 anos a 3 anos você abater um animal a campo, digamos, sem estar confinado. Então, esse ciclo é muito grande para o pequeno produtor fazer a renda diária para ele subsistir. Então, o que acontece? O leite, ele é de uma extrema importância de inclusão social. Porque ele é aquele cara que todo dia ele tira aquele leite, ele entrega no laticínio, ele tem o ganho toda semaninha, ele vai lá, se ele entrega no laticínio, ou ele tem uma condição que ele faz parte de um laticínio que produz um queijo, que vende aquele queijo na região, em feiras, né, tudo dentro da lei, dentro da inspeção sanitária, seja estadual, federal ou municipal, né, os CIFs, os SINs e os estaduais, não sei. Então, o que acontece? Isso é um método para a nossa população de uma renda rápida, prática e diária. Diferente de um ciclo maior de produção que você consegue trazer a renda para a pessoa subsistir. Então, e o que a gente está vendo, até comentei com o professor antes, a gente está vendo a pecuária de leite, ela ser muito prejudicada, assim, acho que todo mundo viu isso o ano passado, pessoas importando leite de fora com preços bem menores do que se pratica no Brasil, e isso inviabilizando o custo no Brasil de quem produz com o custo nosso, de continuar fazendo aquela atividade, né, para sobreviver. Então a gente vê dados, que nem o professor falou, que hoje nós estamos aí na casa de 15 a 17 milhões de cabeças, sendo que há 3, 4 anos atrás se falava em 25, 30 milhões de cabeças de vaca leiteira no Brasil. Então, uma queda grande exatamente pela dificuldade de manutenção dessa exploração, você entendeu? Então, o que acontece? A gente está vendo uma reação grande. Houve até ano passado em Minas, que é o maior produtor de leite do país, o governador tirando incentivos, porque dentro dessa cadeia produtiva, não só de corte como de leite, há um incentivo de quase todos os estados em diminuição de ICM, tudo para exatamente baratear a produção e baratear a comida, né, baratear o produto lá na gôndola, na mesa do brasileiro. Então, e a gente estava vendo que estava sendo feito isso, só que só a indústria que estava aproveitando. Então, ele tirou de quem importasse essa desconto de ICM, digamos assim, sem incentivo para o produtor brasileiro, para comprar produto brasileiro, e estava prejudicando a cadeia, prejudicando o produtor, principalmente o pequeno produtor, né? Porque ele não tem a tecnologia de ter vacas que produzem 3 ordenhas por dia, 25, 30 quilos de leite num dia. Ele produz naquela média que o professor falou, vai de 5 a 10, a grande maioria, aí 80, 90%. Então, esse pequeno produtor, muitas vezes familiar, ele tá se acabando, entendeu? E tá tirando o pessoal do campo, porque se ele não tem uma renda diária, ele vai procurar um trabalho na parte da cidade, né, para poder ter aquela ganho diário, a diária dele, para ele poder ter uma estabilidade dele, trazer o alimento, trazer a estabilidade para a família dele. Então, isso a gente tem que pôr bem claro, que a gente tem que estar atento, porque o Brasil, ele é o 3º maior produtor de leite do mundo, pelo mapa, em 2020. Eu peguei esse dado. Então, vamos dizer que nós estamos entre aí os 3, 4 maiores produtores de leite do mundo. Então, é uma coisa importante, a gente precisa estar atento. Aí, fazendo a tua resposta, a gente tem que estar atento na parte de sanidade, que o professor foi muito bem claro, explicou bem, e a gente tem que estar muito atento na parte comercial, que eu vivo, né? Porque, como eu sou presidente da empresa, a gente está andando no Brasil inteiro, até o exterior. A Biofarm hoje, ela exporta para mais de 16 países no mundo. Então, a gente está vendo também, a gente sabe como isso é no mundo. E, para encerrar, eu digo uma coisa para vocês: o Brasil é muito respeitado no mundo, muito. Tanto na produção, que hoje, né, o maior produtor de carne, né? Na verdade, o maior produtor de proteína animal do mundo, né? Contando na somatória de bovino, ovino, aves, suínos, etc. Então, e a nossa tecnologia aqui hoje, em produção, seja em qualquer área, é muito respeitada. Então, a gente tem que estar atento a isso. Nós que somos do setor veterinário, somos técnicos, você também entendeu? E para quem nos assiste, eu achei interessante essa parte social do leite, que ele tem uma ação social muito grande nessa parte da renda para a família brasileira. É isso aí. Excelente, obrigada. Obrigada, Naor, pelo esse contexto, né, do mercado. Importantíssimo. Uhum.
Gostaria de agradecer aqui a presença do professor Ortolani e do Dr. Naur, que vieram aqui, né, de Jabuticabal para cá, o Naur, no caso. E obrigada a vocês que estão assistindo a gente. Eu diria para vocês, eu sempre termino as minhas conversas lembrando algo fundamental na vida. A coisa mais importante na vida é a felicidade. A gente tem que lutar cada minuto para a nossa felicidade. Felicidade não é um bilhete de loteria que você ganha. Você tem que trabalhar a sua felicidade, né? E eu costumo comparar a felicidade à amizade. Você só é amigo de uma pessoa se você se dedica à pessoa. E a mesma coisa em relação à sua felicidade. E lembrando que se você só será feliz se aqueles que estão ao seu lado são felizes. Então você nasceu para tornar os outros felizes. E esse vínculo vai fazer você crescer e valorizar a coisa mais importante, que é a felicidade. Então, lute pela sua felicidade e seja feliz. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito, Juliana, a toda a equipe da VetSmart, a você por intermediar, toda a equipe que está aqui nos ajudando, pela oportunidade de participar e ter contato com essa grande audiência que vocês têm. Todo o pessoal que nos está assistindo também agradeço por nos ouvir e nos assistir até agora. Espero que o professor Ortolani e eu trouxemos algumas informações assim, num tempo até curto, mas a gente conseguiu tentar trazer alguma coisa que ajudasse tanto na parte técnica quanto na parte comercial. E assim, a gente sempre está aqui procurando parceiros, procurando pessoas que estão no ramo, que estão no nosso setor, para trazer essas informações para quem está aí, muita gente chegando novo no mercado, para saber que está indo na parte técnica, está indo na parte comercial, para a pessoa começar a se entender do que é, né, o nosso setor. E assim, como o professor disse também, a gente, na felicidade também faz parte da vida de todo mundo, né? Então, o que eu queria dizer, que eu acho que a grande maioria que pode estar nos assistindo aí são veterinários, é aquilo para vocês procurem fazer o que gostem, né? Procuram o ramo, o setor dentro uma parte do setor que vocês gostem e procurem fazer melhor possível, serem bons profissionais, pessoas que levem realmente o que há de melhor para nossos produtores. Aí, vocês talvez tenham alguém ligado à parte de companhia de pets, que provavelmente também sirva para vocês também. E assim, do que depender da gente, a nossa empresa Biofarm está em Jabuticabal. Se alguém quiser mais informações, se um dia quiser fazer uma visita, sendo técnico ou não do ramo, quiser conhecer a empresa, nós estamos lá, nós temos uma equipe dentro da empresa que está lá, é só entrar em contato, os sites nossos aí, é fácil de achar nossos contatos, né? biofarm.com.br, você consegue ter contato, consegue marcar uma entrevista, uma conversa, se quer mais informações, nós estamos lá com toda a nossa equipe lá à disposição de vocês. E, novamente, muito obrigado a toda a equipe da VetSmart. Muito obrigada pela participação, Dr. Naur, professor Ortolani. Acredito que podemos dizer que é possível, né, manter a qualidade e rentabilidade do rebanho enquanto fornecemos um controle eficaz contra parasitas. Esse episódio tem patrocínio do ePremium 5% da Biofarm. Todas as informações técnicas sobre os produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis na página dos produtos no VetSmart. Acesse e confira. E lembre-se de que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes com apenas um clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e tirar dúvidas sobre diferentes temas. Acesse o site comunidade.vetsmart.com.br.